E aí, passou no deserto? Você sabe o que é deserto? Você já passou lá? Para que o deserto existe? É bom ou ruim? Eu preciso passar no deserto? Você sabe onde Deus mora? Qual é o lugar que Deus mora? No céu, na terra ou em um outro lugar que eu não sei? Essas e outras questões serão respondidas nessa videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Os 70 anos da nação de Israel. Para quem não me conhece, eu sou o pastor e professor Fábio Segantin, e se você é novo por aqui, aqui do lado tem um botãozinho, tá vendo aqui, ó? Clique aqui e se inscreva, botãozinho vermelho, é isso mesmo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui porque tudo aquilo que eu posto você recebe em primeira mão, mas não esqueça de ativar o sininho, tá bom? Por quê? Porque tudo que eu posto, o YouTube vai dizer, olha, o pastor Fábio Segantin acabou de fazer um vídeo e acabei de te enviar, tá bom? E não deixe também, meus queridos, de curtir esse vídeo, isso é muito importante. Eu gostaria de ter nesse vídeo olha, no mínimo, 500 likes, tá bom? 500 pessoas, vai dando o tapinha aí, se você gostou, vai dando o seu like aí. Não deixe também de comentar e divulgue também para a nação Madureira que o pastor Segantin agora também está fazendo as videoaulas da editora Betel. Tá bom? Me ajude aí, nação Madureira, estamos juntos, estamos aí, tá bom? Lição de número 6, o tema: o deserto, uma escola divina. Texto de referência, livro do Êxodo, capítulo de número 13, do verso 19 ao verso de número 22. Queridos, agora o povo de Israel está só e está no deserto. O povo já saiu do Mar Vermelho. Ele está sozinho e está no deserto. A euforia do Mar Vermelho já passou. Eles viram o mar. Nossa! Agora eles estão na onde? Sozinhos e no deserto. Eles poderiam estar em Hollywood, né? Em New York, ele poderia estar em Paris, estar em Espanha. Não, eles estão sozinhos e estão no deserto. E cá entre nós, você gosta de ficar no deserto? Não é fácil, né? Mas foi ali que Deus escolheu para fazer duas coisas com o povo. Leva isso para a classe de você. Uai, para que, Fábio, Deus levou eles para o deserto? Olha que interessante. Primeira coisa, para educá-los. Educá-los no quê? Daqui um pouco nós vamos ver. Então, primeiro, Deus leva eles para educá-los. E segundo, para desintoxicá-los. Para tirar as toxinas deixado pelo Egito. Eles estavam, como eu posso dizer, eles estavam cheios de impurezas. E eles precisam passar por um processo de desintoxicação. Ou seja, eles foram desintoxicados por aquela mazela chamada Egito. Então Deus estava educando e Deus estava tirando as toxinas daquele povo. E não foi brinquedo, queridos. Demorou 40 anos esse processo. Tá? Ou seja, o processo de educar não é um processo rápido e ligeiro. Por isso que nós precisamos urgentemente de muito mais educadores nas nossas igrejas. Porque o processo, a educação é um processo, e é um processo longo e demorado. E na ausência de professores, a igreja perde o rumo, a igreja fica sem norte. Ponto primeiro, Deus escolhe o caminho do deserto. Deserto é Bamidbar. Bamidbar em hebraico significa no deserto. O que é deserto? Todo mundo conhece. Deserto é um lugar indesejável, não habitável, mas o que eu quero que vocês foquem aqui é no livro do Êxodo, capítulo 13, verso 18. O que diz lá, Fábio? Diz o seguinte, que Deus fez. Olha que interessante, Deus fez. Eu quero que vocês foquem o verbo fazer. Quem é que está fazendo essa trilha? É Deus. Fazer aqui é o verbo que me chama a atenção, porque Deus fez, Deus
planejou, Deus fez uma rota. Na onde? No deserto. O que eu aprendo? Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Quando Deus quer realizar, Ele vai realizar. Quando Deus traça uma rota, eu tenho que andar por essa rota. Porque olha só o que eu vou dizer. Daqui um pouco eu falo, né? Mas o que eu quero que você foca é no fazer. Quando Deus faz, está feito. Ponto final. 1.1. Um lugar de dependência. Olha que interessante. Um lugar de dependência, não é de independência. Tá? Aqui, a maioria, olha que interessante, o que nós mais buscamos na nossa vida? Independência financeira, independência geográfica, independência de várias outras coisas. Então nós vamos buscando sempre a independência. A independência é algo fantástico. Eu sempre busco a independência das coisas, porque eu quero ser independente. Eu quero ser dono do meu próprio nariz. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. E olha que interessante. E Deus leva eles no deserto, para que eles pudessem ser, olha a palavra que eu vou usar, plenamente dependentes de Deus. No deserto tudo era contra eles. Olha o que tinha no deserto: calor intenso, sensação térmica elevadíssima, não tinha água, ausência de água, ausência de comida, falta de conforto doméstico, e o pior de tudo é que eles estavam sem perspectiva de mudança. Queridos, porque o que mais frustra o homem não é ser dependente. Isso frustra, mas às vezes ele está dependendo da sogra. Olha que coisa, né? Tô brincando. Mas está dependendo da sogra, do patrão, da igreja. Ele está dependendo de alguma pessoa. Mas ele tem a perspectiva que daqui 3 meses ele vai sair dessa. Daqui 3 meses ele vai dar a volta por cima. Daqui 6 meses, daqui 1 ano, ele vai pagar todas as dívidas dele. Ele não vai mais ficar morando de favor. Ou seja, ele tem uma perspectiva. Israel estava tudo contra eles. E o pior de tudo, eles perderam a perspectiva. Não é que eles perderam a perspectiva, porque não tinha perspectiva ali. Deserto é um lugar onde você não tem alternativa. Você não tem recurso. Não dá para você ser um empreendedor no deserto. No deserto não tem matéria-prima para você empreender, queridos. É por isso que Deus leva eles ali, para que eles pudessem ser dependentes exclusivamente de Deus. Olha que interessante, 1.2. Um lugar de provisão. Muitos estão livres da pessoa do Egito, mas eles sentem falta dos benefícios do Egito. E assim estava com os israelitas. Os israelitas sentiram falta dos benefícios que tinham no deserto. E olha o que eu vou dizer aqui, abre aspas, leva isso para a classe de vocês. No deserto não teremos tudo o que queremos, mas não faltará nada que precisaremos. Fecha aspas, leva isso para a classe de vocês. Isso é profundo. Isso é profundo. No deserto não teremos tudo o que queremos. Não vamos ter tudo o que queremos no deserto. Mas você pode ter certeza de uma coisa, que não faltará nada do que precisaremos. E sempre na medida certa. Por isso que o deserto é uma escola educativa de Deus. Olha que interessante, 1.3 agora. Querido, isso é uma pré-aula. Uma pré-aula eu vou dando como um beija-flor, um beijinho aqui, ó. E vocês vão pegando esses princípios e vão debulhando aí, tá? E vão se aprofundando. Leve isso para a classe de vocês, tá bom? 1.3. Um lugar de provação. Para que existe uma provação? Qual é o real motivo das provações? Existem vários motivos bíblicos, mas eu quero apenas salientar um motivo da provação. A provação não serve, como escreveu o nosso autor aí, não serve para Deus saber se nós o amamos.
Então para que serve a aprovação, Fábio? Leva essa para a classe de vocês. A aprovação serve para revelar a nós mesmos o quanto nós amamos a Ele. Olha que interessante, a aprovação não serve para revelar a Deus, para mostrar para Deus o quanto nós amamos, porque Deus já sabe. Deus já sabe o quanto nós amamos, porque Ele é Deus, querido. Isso foge do nosso intelecto. Mas a aprovação serve para revelar para mim mesmo quem eu sou e o quanto eu amo Ele. E às vezes, sabe que a prova me diz que eu não sou aquilo que eu acho que eu sou dentro da igreja. Lá eu canto, lá eu profetizo, lá eu declaro, mas quando a luta chega, aquela coisa que eu declarei na igreja não funciona na vida prática. Sabe por quê? Porque revela realmente quem eu sou. É por isso que precisamos passar no deserto, para revelar quem nós somos e quão dependente nós somos de Deus. Olha que interessante. Agora vamos para o ponto 2. O ponto 2 muda de foco. Estamos no deserto, mas agora Deus vai construir algo no deserto. Deus vai construir o tabernáculo. Olha que interessante. Deserto não é lugar de fartura. É lugar do quê? De relacionamento com Deus. É por isso que Deus vai fazer um tabernáculo. Sabe como que chama tabernáculo em hebraico? Mishkan. Se você quiser aprender hebraico comigo, aqui embaixo eu vou deixar um link, tá? Você clica aqui, você vai aprender hebraico comigo, você vai aprender todas essas miúças aqui, tá bom? Tabernáculo em hebraico é Mishkan. Então olha que interessante, no deserto não é lugar de fartura, mas é lugar de relacionamento. É por isso que Deus queria então o tabernáculo. 2.1. As ofertas para a construção do tabernáculo. Queridos, no 2.1 diz assim, as ofertas para a construção do tabernáculo. Queridos, parece que Deus pirou, parece que Deus ficou maluco. Olha que interessante, eles estão no deserto. Eles estão sem teto, sem conforto, sem infraestrutura, eles estão sem nada. E agora Deus vai construir algo para ele. Deus podia construir algo para o povo, para melhorar a vida do povo. Não, vocês vão construir. Construir o quê? Uma casa para mim. Você vai construir um tabernáculo. Vocês vão construir uma tenda. Porque o lugar do deserto, no deserto não é lugar de fartura, é lugar de relacionamento. Então olha que interessante, na ausência de tudo, Deus pede para construir algo para Ele e não para o povo, especificamente. E eu acho tão interessante que eles estão no deserto e Deus pede para eles devolverem ou ofertar aquilo que eles ganharam quando saíram do Egito. Você lembra que eu disse que quando eles saíram na terra do Egito, o princípio era providência? Deus estava providenciando. E olha que interessante, tudo que Deus providencia para você, uma parte disso tem que voltar para Ele, para que você revele dentro de você realmente se você é grato a Deus. Sabe por quê? O que é gratidão? Muitas pessoas dizem várias coisas sobre gratidão, mas eu tenho um conceito que eu acho muito importante de gratidão. Gratidão no conceito bíblico é eu agradecer algo que eu era impossível alcançar. Eu não era capaz de alcançar. Aí Ele fez por mim, então eu sou grato a Ele. Então, olha que interessante. Aí Deus pede para ofertar. E a oferta aqui tinha que ser voluntária. Você não é obrigado a dar nada na igreja. Você dá se você quer, tem que ser voluntário. Se você for dar 10 reais para a igreja reclamando, toma um sorvete, toma um picolé, come um milkshake. Toma um milkshake com esses 10 meu amigo. Toma um milkshake com um pastelzinho da esquina, mas não oferte na casa de Deus. Sabe por quê? Porque nós vamos aceitar. Os pastores vão aceitar, mas Deus não aceita. E o mais importante não é você agradar a homens, mas é você agradar a Deus. Tudo que fazer na obra de Deus, faça voluntariamente. E é tão interessante que Deus estava pedindo as coisas. E olha que interessante, eles iam dar. E eles iam tirar da onde? Porque no deserto não tem providência, no deserto não tem matéria-prima. Olha que interessante, hoje eu dizimo, eu oferto, mas eu acredito na providência. E olha que interessante, hoje existe mecanismo onde eu corro atrás e eu sou beneficiado por coisas.
Talvez eu precise assinar um contrato com uma grande empresa, aí entra a intervenção divina. Mas você entende que tem um contrato para que eu possa assinar? O que Deus vai fazer é abrir a porta? Você tá entendendo que no deserto não tinha um contrato para ensinar? Não tinha várias empresas para bater na porta, para buscar emprego? Essa que é a ideia. Você vai me dar um detalhe, tem que ser voluntário, nada de mimimi, nada de queixinho duro, você me dá, e tem um detalhe, não tem nada para repor. Depois você não vai sair por aí, buscando reposição. Qual é o princípio? Qual é a educação? Vocês vão ter que aprender a confiar exclusivamente em mim. Olha que interessante agora. O 2.2. Qual era o propósito do tabernáculo? Eu estou cansado de ouvir pregadores pregando que Deus habitava no tabernáculo. Tá? A glória de Deus habitava no tabernáculo. Onde a arca passava, coisas aconteciam porque Deus estava no tabernáculo. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu conheço da língua original, quando a Bíblia diz que a intenção de Deus era estar dentro do tabernáculo, no original hebraico não significa isso. No original hebraico a palavra é betorem. Betorem não significa habitar no tabernáculo. Betorem, ou betorem, significa habitar entre o povo dele. A ideia no original, quando Paulo diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, ele estava se referindo à palavra betorem, porque Paulo ele era xalia, Paulo era rabino, Paulo ele era judeu. Paulo ele entendia da cultura judaica, ele sabia que na construção histórica, a cultura judaica sempre ensinou que Deus não habitava em templos feitos por mãos de homens. A intenção de Deus sempre foi habitar no coração do ser humano. Isaías vai dizer isso. Porque no Antigo Testamento Deus habitava no templo. Quem é que disse isso para você? Isaías diz que Deus habita onde? No coração do homem. Um coração contrito, esse Deus não resiste. Ele habita dentro do nosso coração. Queridos, e o salmista Davi vai dizer isso de forma profunda nos seus salmos, que Deus habita dentro do coração do homem. Olha que interessante, qual era o propósito do tabernáculo? Um dos propósitos dele era mostrar para o homem de forma material que Deus quer habitar dentro de nós. E um outro propósito, eu tenho uma aula aqui no YouTube fantástica sobre isso, tá? Que um dos propósitos de Deus, quando ele manda Moisés fazer o tabernáculo, era mostrar cada um dos atributos de Deus no tabernáculo. Ali ele mostrou os seus atributos, ele materializou os seus atributos dentro daquela arca. Ele estava mostrando para mim e para você que ali tem providência, que ali tem que ter sacrifício, ali tem que ter purificação, ali tem que ter todo um estágio para que você chegue na presença de Deus. O conceito é: tire as sandálias dos teus pés quando você for chegar diante de mim. Diante de mim você não chega de qualquer jeito. Traduzindo em miúdos, Deus não mora em qualquer casa. Se a intenção de Deus habitar dentro de mim, eu tenho que aprender o princípio da palavra santidade ao Senhor. Essa que é a ideia. 2.3. A glória do tabernáculo. Aqui temos um problema. O nosso autor vai trabalhar um problema. Se o foco é a presença do Senhor, por que hoje nós temos templos luxuosos? Me parece que o autor deu um tiro no pé aqui. Me parece que ele deu um tiro no pé. Querido, aprenda uma coisa aqui. O relaxo, então vamos ter igrejas relaxadas? Não, olha que interessante. O relaxo e o descuido, tá? Eles são algo que Deus não aprova. Deus não aprova o relaxo e o descuido. Mas se você não tem condição financeira, a igreja não tem condição financeira e faz o máximo que ela pode, é claro que Deus não vai levar isso em conta. Então olha que interessante, o relaxo e o descuido são reprovados pelas Sagradas Escrituras, mas o luxo e a ostentação do poder são denunciados pelos profetas bíblicos. Porque o que mais importa
para nós hoje não é o templo, mas a presença de Deus. Tem cultos que são suntuosos, templos que são verdadeira as 7 maravilhas do mundo, mas a presença de Deus não está lá. Ela tem entretenimento, ela tem movimento, ela tem animação de palco, a animação de plateia, menos a presença de Deus. Ela tem o quê? Encenadores, atores, pessoas que encenam a presença de Deus, mas a presença de Deus já foi embora faz tempo. Temos animadores de palco. Temos homens chamados Abiú, Nadab e Abiú, que vão tentar reproduzir aquilo que Deus fez. Aquilo que eles não conseguiram fazer, Deus fez. Agora eles vão imitar aquilo que Deus faz. Estamos cheios de imitadores, porque o problema não está no templo, está na presença de Deus atuar na minha e na tua vida. Olha o outro ponto. Agora chegamos no tópico terceiro. O tópico terceiro diz assim: os problemas enfrentados no deserto. Presta atenção no que eu vou dizer. O problema não é estar no deserto. O problema não está no deserto. Mas o problema é a visão que você tem no e do deserto. Olha, eu vou repetir. O problema não está no deserto. O problema está na visão que você tem no deserto e do deserto. Olha o 3.1 diz assim, sabe por quê? Você precisa diferenciar o momento do futuro. Aquilo que você está passando não define, não significa a sua real situação no futuro. Então, o momento não está determinando quem você será no futuro. Ah, estou sem dinheiro, você vai morrer então pobre? Não. Eu estou numa dificuldade muito grande na empresa. Isso está definindo o seu futuro? Não. Então você tem que diferenciar o momento do futuro. O 3.1 diz assim: a murmuração no meio do arraial. Querido, eu cansei de ouvir pessoas dizendo que o povo de Israel é um dos povos mais murmurador de todos os tempos. Olha para mim. Se você estivesse lá, no deserto, com eles, você não teria murmurado? Ah, não mente para mim não. Eu teria murmurado também. Queridos, olha que interessante, Israel não inaugurou murmuração e nem terminou com Israel. Porque a jornada do povo de Israel revela um pouquinho de mim e um pouquinho de você. Eu tenho certeza que em algum momento da vida nós já murmuramos também. Então olha o que eu estou dizendo. O problema não está no deserto, mas está na visão que você tem no e do deserto. Olha que interessante agora o 3.2. O povo e a idolatria. Querido, preste atenção no que eu vou dizer. Milagre, providência e a misericórdia de Deus não consegue prevenir-nos da idolatria. Porque olha que interessante que eu vou dizer. Moisés foi subir no monte, subiu no monte. Um pouquinho que Moisés ficou longe do que o povo fez, ídolos para eles. Qual é a ideia aqui? A ideia é humana. A ideia é, eu não consigo viver se eu não tiver um líder humano para me guiar. E o que Deus está querendo mostrar para eles é o seguinte, que os líderes são necessários, mas não são a essência. Vou repetir, líderes são necessários, mas não são a essência. Nós precisamos aprender a ser guiado exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. Deus colocou homens para nos guiar, mas sem a auxílio dele, ou na ausência dele, nós continuaremos sendo guiados pelo próprio Deus. Moisés se ausentou um pouquinho, já fizeram um ídolo para eles. Então isso é um perigo. Isso revela um grande perigo de nós construirmos homens como deuses para nos guiar, para nos orientar. E aquilo que ele fala, nós acreditamos como algo absolutamente verdadeiro. Então a tônica aqui é o seguinte, que a liderança, ela é bíblica, ela é necessária. Mas então, olha que interessante, a liderança é necessária, mas não é a essência da nossa vida. 3.3, um povo obstinado.
O que significa a palavra obstinado, teimoso? Você conhece algum teimoso? Eu tenho um filho teimoso aqui em casa. O teimoso, ele é terrível. Por quê? Porque a teimosia nos prova, tá? Nos prova que nós não queremos fazer aquilo que o outro está mandando para nós. A teimosia, ela vai nos revelar. O teimoso é interessante, que o teimoso, ele ouve mais a verdade do que outras pessoas. Por quê? Porque ele é teimoso, porque ele está cansado, entre aspas, de ouvir uma verdade. E ele não quer praticar essa verdade. Por quê? Porque ele tem um conceito de verdade absoluta. E o teimoso, ele é intransigível. O teimoso, você não negocia com ele, porque ele acredita que o que ele acredita é a mais absoluta verdade. E eu acho, eu fico assim, incrível de ver pessoas teimosas dentro da igreja. O camarada está ouvindo a palavra, uma palavra poderosa, uma palavra vinda do céu, o cara é teimoso. Nisso eu não creio. Isso não funciona. Ele ouve sempre as mesmas orientações, as mesmas revelações. E ele é teimoso. Assim era o povo de Israel. Então o que é obstinado? É o teimoso. Ele está cansado de ver, cansado entre aspas, de ver grandes revelações, mas ele prefere acreditar na sua verdade. E o teimoso tem um grande problema. Porque ele, de tanto ver a verdade, ele acaba acostumando que aquilo não serve e que a verdade dele é absoluta. E é tão interessante que ele vai quebrar a cara para aprender que a palavra de Deus é a verdade. O problema do teimoso é que ele aprende com os seus próprios erros. Porque se nós não formos teimosos, nós minimizaria a nossa situação. Então pare de ser um pouco teimoso, minimize o seu sofrimento, antecipa a tua vitória. E eu concluo essa aula dizendo para vocês o seguinte: não tem jeito, mais cedo ou mais tarde você vai passar na escola de Deus. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde, te proteja e até semana que vem, querendo Deus.